Os do mundo. Tem um Santos pré e um Santos pós-Pelé. E o futebol brasileiro também deve muito a esse gênio da bola. Pelé parou uma guerra, que coisa, né? Qual outro jogador teria essa capacidade? He has been to Nigeria a number of times. In one of the first occasion he was there, because of his presence in Nigerian soil, the civil war in Nigeria was stopped, and ceasefire was arranged for days in order to watch Pele play in Nigeria. O país em guerra, devastado, muitas mortes, muito desespero, nenhuma esperança. Mas quando Pelé pisou lá, todo mundo sorriu. Foram 12 horas de cessar fogo. Nada de briga, nada de guerra. Só vamos ver o Rei Maior em ação. Pelé jogou, desfilou seu talento e depois disso, a guerra infelizmente voltou. Mas por 12 horas, o mundo ficou perplexo ao ver que um ser humano era capaz de fazer o tempo parar. Pelé tem tantas histórias que nós ficaríamos aqui por dias, meses, talvez até anos, e ainda iam faltar histórias a serem contadas. Nesse velório e nesse sepultamento do Pelé, a gente pôde ver o quanto ele é querido por muita gente. Nós notamos choro, nós notamos uma reverência jamais vista. Torcedores do Brasil e do mundo estavam na Vila Belmiro. Apenas para uma passada no corredor, eles nem chegariam perto do corpo de Pelé, mas dava para ver. O rosto estava lá, o corpo estava lá, e todo mundo só queria poder lembrar desse momento e falar: obrigado, Pelé, por tudo, por tanto. Nós tivemos esse privilégio também. Costumo dizer desde o dia 2 de janeiro, que foi o dia em que fomos a Santos, no estádio da Vila Belmiro, que essa é a maior cobertura das nossas vidas. Foi um privilégio conhecer a Vila Belmiro. Eu não conhecia, a equipe que estava comigo também não conhecia. Que tristeza, né? Que conhecer a Vila tenha sido num momento de tristeza geral da nação e também do mundo. Mas foi isso que o destino nos reservou. Bom, personalidades, autoridades, jogadores, ex-jogadores marcaram presença. Nós fizemos muitas entrevistas, contamos muitas histórias, registramos os fatos em fotos, em vídeos, em momentos que para sempre estão eternizados. Você pôde e vai poder, quando quiser, conferir tudo nas redes sociais da Nossa Notícia FM.
Você vai poder, por exemplo, conferir a entrevista que nós fizemos com o Narciso, lembram dele? Ídolo santista e que sofreu também com um câncer. O Narciso esteve perto da morte, mas se recuperou e hoje está aqui para contar histórias também do Rei Pelé. Perante a tristeza que a gente está, ela é muito grande, né? A gente perdeu o Pelé, o maior jogador de todos os tempos, o maior jogador que o Santos Futebol Clube teve, desfilou aqui, não só nesse gramado onde a gente está aqui de frente. E é uma notícia triste, a gente recebeu com tristeza, até pela proximidade que a gente tem com o Edinho. Pelé poucas vezes nos encontramos, mas com o Edinho bastante, e a gente sente, né? Eu sei, passei por essa dificuldade do câncer, eu sei o quanto é difícil, né? Uma doença só sua, familiar, dos seus amigos, todo mundo sente, todo mundo estava confiante que ia passar mais uma vez por isso, infelizmente não aconteceu, mas deixou um legado muito forte, deixou um legado muito grande. Todas as homenagens que serão dadas é pouca, tinha que ser durante todo o ano, e olhe lá se ia dar, porque a pessoa Pelé no esporte ela é muito grande, a personalidade muito forte, o maior de todos os tempos, como esportista e como pessoa, a humildade fantástica, atendia todo mundo com um sorriso no rosto, muito feliz, sempre contente, sempre com alguma palavra de conselho para dar. E isso sempre foi um dos pontos fortes do Edson e do Pelé. Por isso que deu tão certo, né? São uma pessoa só que a gente trata como duas pessoas, e no fundo elas se juntaram para virar isso que virou um atleta fantástico, uma pessoa maravilhosa. Paulo Roberto Falcão, rei de Roma, esteve lá também. Atualmente ele trabalha no Santos Futebol Clube. Assim como Odair Hellmann, o técnico do Peixe. Ele que é o responsável por tocar para frente os meninos da Vila nessa temporada que está perto de começar. E será que nós teremos um novo menino da Vila? Porque o lugar para cair raio, hein? É a Vila Belmiro. E são sempre raios muito bons, muito positivos. São jogadores que entram para a história do futebol. Pós-Pelé nós tivemos Robinho, Neymar. Hoje em dia temos um Marcos Leonardo, um Ângelo, que são as joias atuais do Peixe. Óbvio que nenhum deles se compara a Pelé, mas ali tem muita história para ser contada. Rodrigo, não posso esquecer dele, hoje um dos destaques do Real Madrid, da seleção brasileira. Tem muita gente que homenageou o Pelé pelas redes sociais, mas não pôde estar presente. Eu citei o Neymar agora há pouco, o pai dele esteve por lá, Neymar da Silva Santos. Segundo ele, e segundo a imprensa também, o PSG, que é o clube do Neymar, não o liberou para que ele pudesse estar presente na Vila Belmiro. E aí vai uma crítica que todo mundo está fazendo e eu acho super válida e pertinente. Nós sabemos o tamanho do Pelé, ou melhor, nós não temos a dimensão. Nós imaginamos o tamanho dele, mas nunca vamos conseguir ter a noção exata do que Edson Arantes do Nascimento representou para a nossa história. E aí, jogadores atuais não estiveram presentes, a não ser os do Santos, do clube atual, né, do Rei, o clube da história de vida dele e o clube do qual também o estádio que estava recebendo o velório faz parte. Tivemos o Soteldo, venezuelano, que hoje em dia veste a camisa 10, eternizada por Pelé. Ele marcou presença. Careca, ex-jogador, jogou muita bola, centroavante aqui de Campinas, também esteve por lá. Craque Neto, fala tanto do Neto, polêmico, isso e aquilo, foi lá. E convenhamos, deu um show na fala dele ao criticar quem não foi. Segundo ele, tem muitos brasileiros que não sabem ter respeito, educação com os nossos ídolos. Fiz essa pergunta, inclusive, a Marcelo Teixeira, ex-presidente do Santos, que bateu um papo super sincero e convincente com a nossa equipe. Perguntei, Marcelo Teixeira, você concorda de que o povo brasileiro não idolatra o Pelé da forma que ele merece, que ele é muito mais reverenciado fora do país do que propriamente aqui? E o Marcelo Teixeira concordou comigo. Eu concordo. E tomara, eu disse isso há pouco, né, que o Santos, que a imprensa, que todos, de um modo geral, conservem essa memória, preservem o ídolo, porque é importante nós lembrarmos dele, de tudo que fez dentro e fora das quatro linhas, né? Todas os seus alertas, os seus gritos dentro de campo, com as crianças, tudo aquilo que ele fazia em bem, em pró do futebol, em pró das pessoas do país. Conversamos com muitas pessoas, com personagens, conversamos com o sósia do Pelé e como ele é parecido, gente. Andando pelas ruas
ali ao entorno da Vila Belmiro, nós olhamos e vimos. Falei para a nossa equipe, olha o irmão do Pelé ali, de tão parecido que era. Um show de simpatia, de carisma, conversou com a nossa equipe e contou toda a sua história de amor com o rei do futebol. Essa história começou nos Estados Unidos, na Disney, na Flórida, onde os americanos e japoneses corriam atrás de mim. Excuse me, please, foto, Pelé. Aí, voltando para o Brasil, entrei numa depressão muito grande e foi até 2002 essa depressão, quando eu decidi, no dia 8 de março, no Dia da Mulher, apresentando o Dia da Mulher, eu decidi ser sósia do Rei Pelé. E a partir desse momento, eu não parei mais de fazer eventos, essas coisas todas. E os encontros com o rei? Você teve alguns encontros com ele? Como é que foram esses momentos? Então nós gravamos algumas publicidades, tipo a Vivo, a CNA e a Puma, né? E nesses tempos a gente estávamos juntos, né? Porque eu era o dublê dele, então eu marcava a luz para ele, né? Hoje o mundo chora, mas a gente vai lembrar tanto de Pelé que nós vamos sempre dar sorrisos ou espalhar boas histórias do maior de todos os tempos. E aí no dia final da despedida, que depois culminou com o enterro, nós também conversamos com personagens que têm o rei guardado no coração. Conversamos com uma família, um pai com seus 2 filhos, transbordando o amor santista e o amor por Pelé. E o amor pelo Pelé? Óbvio, o papai teve que ter esse amor primeiro para poder passar para os filhos. Conta um pouco pra gente. Sim, na verdade meu pai, né? Meu pai já é o maior, que já passou pra gente, passou pro meu irmão, pra mim, e eu não podia deixar de passar pro meu filho, né? Pra amiga dele, tudo. A gente é apaixonado pelo Santos mesmo desde de pequeno e agora esse sentimento é estranho, né? A gente não viu ele jogar, mas vamos prestar essa homenagem aí que ele merece muito. O seu pai viu ele jogando aqui na vila? Meu pai viu. O que ele conta pra você? Ele conta que era fantástico, cara, era fantástico. Tanto é que ele morou aqui atrás, então ele falou que já treinou até com o Pepe, então ele conta umas historinhas bem legais. Mas ele já veio, já visitou, tá esperando a gente aí agora pra gente ir pro museu. Entrevistamos até um Frei, ele é conhecido nacionalmente. Por qual motivo? Por homenagear os ídolos brasileiros. Ele já fez homenagem a Ayrton Senna, por exemplo. E é claro que ele não poderia de homenagear o maior jogador de todos os tempos. Só que eu venho fazendo homenagem pro Pelé antes dele morrer. Porque quando eu tinha 10 anos, morando no meio do mato, meu pai era analfabeto, não sabia escrever nem a ler, aí falava, Pelé é um cara monstro, não sei o que e tal. E eu aprendi a acompanhar a vida do Pelé. E o Pelé fez nós chorar 11 anos, eu como corintiano. E é por isso que eu estou aqui fazendo homenagem para ele. Gostaria que ele tivesse em vida, continuasse a fazer os 11 anos, que vai fazer falta, que o Pelé não é do Brasil, o Pelé é do mundo inteiro. E quando encontramos, por exemplo, um sheik, a Copa do Mundo foi no Catar recentemente. Nós tínhamos um sheik fantasiado com a taça da Copa do Mundo que o Pelé tanto tratou com carinho na sua carreira de jogador. Coloquei, né, o emblema do Santos, o time do nosso rei, e coloquei também aqui a homenagem que futuramente a FIFA, a CBF deve fazer ao rei, acrescentando os 3 corações. Porque o nosso rei, ele é tricordiano, ele nasceu em 3 Corações, em Minas Gerais. Então vamos colocar 3 corações simbolizando os 3 campeonatos, as 3 Copas que ele trouxe aqui para o Brasil. E por falar em rei, meus amigos, Roberto Carlos falou com a Notícia FM. Pois é, o rei Roberto Carlos, que falou tanto e de tantas emoções sobre o maior de todos os tempos, o Rei Pelé. Eu cheguei a assistir o 10º gol dele, marcou muito na minha vida. Você estava lá? E marca até hoje. Eu não estava, mas tinha viu pela TV. Eu via pela TV, mas eu consegui assistir. Eu tinha 18 anos na época, né? Não tinha nem televisão, assistia dentro de um bar com uma televisão preto e branco. Isso aí foi muito marcante na minha vida, muito emocionante mesmo. Você cantou com o Pelé, né, Rei? Cantei com o Pelé, sim, volto a cantar agora. Canta aí então. Coração. Canta uma música aí pra gente. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, amigo de tantos caminhos e tantas jornadas. Vai com Deus, Rei. Muita paz. Obrigado, Pelé. Foi uma cobertura cansativa, viu, gente? 24 horas de velório e nosso trabalho durou praticamente todo esse tempo. Não é fácil, mas ao mesmo tempo era muito gratificante estar ali e poder entender um pouco mais da representatividade do homem chamado Edson e do mito para sempre eternizado chamado Pelé. Nós vimos e vivemos muitas homenagens que ali foram feitas. Milton Neves,
jornalista. Esse sentiu muito, viu, gente, a morte do Pelé. E um dos momentos mais marcantes do velório, ainda na segunda-feira, foi quando o Milton, junto com o seu filho Edinho, filho do Pelé, os dois colocaram uma bandeira do Santos Futebol Clube por cima do caixão. Edinho, que desde os primeiros momentos acariciava o rosto de seu pai, parecia não acreditar no que estava vendo. Fica o legado, e agora a família tem que continuar, e não só a família, porque na verdade todos que estavam ali, de certa forma, se sentiam família de Pelé. Nós nos sentimos família de Pelé com tamanha homenagem. Voltando para a parte final da cerimônia, quando o corpo deixa a Vila Belmiro, foi uma cena realmente, gente, vocês não têm ideia da comoção que foi aquilo ali. Para quem não conhece a Vila Belmiro, as ruas ao entorno são ruas estreitas. Então vocês imaginam multidões se aglomerando por ali. Não é com tanta frequência que isso acontece, mas de ontem para hoje, nos próximos dias, isso vai acontecer. Pelé foi sepultado num memorial, ali próximo à Vila Belmiro, mas o grande memorial para o torcedor é a própria Vila Belmiro, onde ele eternizou momentos que para sempre serão lembrados. E aí nessa saída, em filas, que olha, pasmem, hein? Chegou aí a 2, 3, até 4 quilômetros de extensão, isso no primeiro dia, muita gente, vocês não fazem ideia. Quando o carro do Corpo de Bombeiros estava com o Pelé em cima dele e saiu pelas ruas de Santos, muitas músicas, muitos aplausos, fogos de artifício, uma música entoava: Pelé, Pelé, só Pelé, 1000 gols, só Pelé que jogou no meu Santos. Todos só queriam poder homenagear o rei, mesmo que não pudessem chegar perto do rosto que estava sendo mostrado ali no caixão, eles queriam ao menos ver onde estava o caixão, para poder aplaudir, para poder gritar, para poder reverenciar. Pelé vai nos fazer muita falta. Jogadores que marcaram época no Santos estiveram presentes. Eu citei agora há pouco o Narciso, mas nós tivemos por lá o Elano também. Jogador que disputou Copa do Mundo, ídolo santista, ganhou campeonatos com a camisa do Peixe e falou todo emocionado da convivência com o Pelé, principalmente nos bastidores. Falar do Pelé, a gente sempre ouviu falar do Pelé, né? Principalmente eu que a minha vida inteira eu vivo futebol, e a gente sabe o que representa um atleta do tamanho dele. E eu, quando eu cheguei a Santos, então, essa proximidade aconteceu ainda muito mais forte, com muito mais identificação. A proximidade com ele foi uma coisa fantástica e poder fazer história no Clube do Rei é uma coisa gratificante. Então, toda vez que você encontra o Pelé é especial, né? Então, assim, foram momentos de centro de treinamento ali, de bastidores, que foi uma coisa fantástica. O dia a dia é muito bom. E a gente vem aí hoje para poder, né, se despedir, que ele continue olhando para nós, olhando por nós, olhando pelo futebol, porque ele sempre vai ser eterno para a gente. E, como eu disse, poder jogar no Santos Futebol Clube, eu posso dizer que a marca do Pelé também existe dentro do clube, levou isso aí para o mundo inteiro. Eu sou muito privilegiado. Qual outra pessoa, qual outro brasileiro mobiliza pessoas de outros países? Líderes importantes de países africanos. E aí nós recebemos, por exemplo, cônsul da Costa do Marfim, um cara que representa um país africano, com sua maioria, obviamente, na cor negra. E ele trouxe, junto com as pessoas que o acompanhavam, um presente histórico, um presente de antepassados dele. Estou falando de Tibibi. Ele era realmente uma pessoa que não podia faltar nessa despedida do Rei Pelé. Uma manta, uma coberta, um cobertor, chamem do que quiser, mas foi o que eles levaram para o caixão do rei. E isso só é levado para pessoas que eles consideram como irmãos, como pessoas queridas, que de alguma forma representam e sempre vão representar o seu povo. Veio também representantes da Nigéria. E por falar em outros países, o Pelé atravessa fronteiras que jamais serão atravessadas. Qual outro, vou sempre bater nessa tecla, brasileiro é capaz de mobilizar a imprensa do mundo inteiro? Por lá nós encontramos ingleses, italianos, portugueses, argentinos, os nossos eternos hermanos. Todos os jornalistas do mundo só queriam reverenciar e falar de Pelé. Foi um velório, foi uma despedida, diferente de qualquer coisa que nós já presenciamos.
e você pôde conferir tudo de pertinho com a Notícia FM. Nessa cobertura nós somos um só, nós estivemos juntos, misturados, unidos, todos na Vila Belmiro, para aplaudir, reverenciar o maior jogador de todos os tempos. Como diria a lenda viva da narração esportiva Galvão Bueno, eu até peço permissão para terminar dizendo a mesma coisa que ele disse, que ele tem toda a razão. O Edson se foi, mas o Pelé, esse é eterno. Até sempre, rei!